estamos de volta. Espero que tenha dado tempo de todo mundo tomar uma água, ir ao banheiro, esticar um pouquinho, porque aqui o negócio é rápido, viu? Então vamos lá. Ficamos aqui, mostrei para vocês dois textos. Um texto sobre o Uber na sociedade e o outro também, o mesmo fato, mas o primeiro texto é contra o Uber na sociedade e o segundo é a favor. Todos os dois lançam mão de argumentos para defender seu ponto de vista e ficamos diante aí de dois artigos trabalhando fato e opinião, tá? Agora vamos para outro texto que tem o título Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Então percebam que nesse texto ele apresenta o tema, que é cidadania, ele nos traz o conceito aqui, ó, de cidadania, e isso aqui é algo inquestionável, tá, gente? É um fato. E ele vai aí elencando, o Gilberto vai elencando outros fatos sobre a questão da cidadania, do direito de ter direitos. No finalzinho, ele vai e diz assim, foi uma conquista dura. Quando ele fala isso, vocês imaginam que é um fato ou uma opinião? Muitas pessoas podem pensar que não foi uma conquista dura. Muitas pessoas podem pensar assim, eu pago impostos, isso é retornado para mim, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive quebrar. Então, existem muitas opiniões diferentes sobre esse fato, tá, gente? Vamos para a questão? O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania vamos lá. A, é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la? Nós acabamos de dizer que isso é um fato, não é uma opinião, tá? É poder votar em quem quiser? É fato, nós conquistamos esse direito, tá? C, revelam estágios de cidadania? Isso aqui também não é uma opinião. Ele está continuando dizendo que tem detalhes que revelam estágios de cidadania. E a letra D foi uma conquista dura, que nós interpretamos aqui, após ler o texto, que sim, isso é uma opinião do autor, do Gilberto, que foi uma conquista dura. Ele deve ter estudos e pesquisas em relação a isso que o levaram a ter essa opinião, tá? Beleza para vocês? Vamos agora para o nosso próximo texto. Trindade terá sistema híbrido. Aqui a gente vê aqui uma pista do tema desse texto. E quando a gente lê Trindade terá sistema híbrido, como a gente está nesse movimento de ter aula presencial, ter aula híbrida, que vocês já ouviram falar em casa, a gente fica pensando logo em aula. Mas vamos ler o texto para ver se realmente ele trata desse assunto? Dependendo das condições climáticas, a energia eólica é muito indicada para regiões de acesso restrito e, por isso, com menores demandas, como as ilhas. Seguindo esta linha, o CEPEL, juntamente com a Eletrobras e a Marinha do Brasil, desenvolvem, desde 2005, projetos de instalação de fontes alternativas na ilha de Trindade, no litoral do Espírito Santo. A ideia é implantar um sistema híbrido de energia solar e eólica com capacidade para gerar 120 kW, o suficiente para reduzir de 60 mil para 2 mil litros o consumo anual de óleo diesel na ilha, que atualmente é atendida por geradores movidos a óleo. Localizada a 1.200 quilômetros da costa brasileira, a ilha de Trindade é estratégica para garantir a extensão territorial do país e, por isso, é ocupada pela Marinha. Mas, para que tenha energia, precisa ser alimentada por óleo diesel, que de 2 em 2 meses chega transportado por barcos em viagem que dura cerca de 4 dias. Daí a grande importância desse projeto, exemplifica Ricardo Dutra, pesquisador do CEPEL. Esse artigo está no Jornal do Brasil, foi publicado no dia 27 de julho de 2007. Gente, presta atenção.
Aqui ele apresenta essa inovação que é a implantação desse sistema híbrido lá em Trindade. É abastecida atualmente, na época que foi escrito o artigo, por óleo diesel. Foi isso que ele falou? Isso é um fato. É abastecida, se alimenta por óleo diesel. Mas a inovação vai chegar, segundo o Ricardo Dutra, para melhorar e vai ser de grande importância esse projeto. Quando ele diz daí a grande importância desse projeto, é uma opinião dele, do autor. Por que eu estou falando que é uma opinião? Porque as pessoas, as empresas responsáveis por alimentar a cidade com óleo diesel não vão ter a mesma opinião. Elas vão dizer que não, óleo diesel é melhor. Vocês estão entendendo aí a diferença de opinião e fato? O fato é a implantação do sistema híbrido. Agora, se ele é melhor ou pior, se ele é importante ou não, depende da pessoa que está falando aí, tá bom? E a pergunta é, uma opinião emitida por Ricardo Dutra é... Qual foi a opinião emitida por ele? Vamos ver aqui, ó. Daí a grande importância desse projeto. Vamos procurar ela nas alternativas. O óleo diesel é levado em barcos para Trindade, isso é um fato. Ele é levado realmente em barcos. O projeto é de grande importância para Trindade, será? A ilha de Trindade precisa ser alimentada por óleo diesel? Na época, sim. A ilha de Trindade fica a 1.200 quilômetros da costa? Tá dizendo aqui, ó, isso é um fato inquestionável, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra B. O projeto é de grande importância para a Trindade, uma opinião emitida por Ricardo Dutra. Nosso próximo texto é Você acha que faz muita coisa? Fale com seus pais. É um texto de Roseli Saião, uma colunista da Folha. Ela é psicóloga, tá, gente? Vamos começar o texto. Você vai para a escola todo dia, mesmo sem vontade e sem ter feito a lição de casa. Seus pais dizem que é preciso, que é obrigação. Eles estão certos. Mesmo que os pais quisessem atender ao capricho do filho de não querer ir à escola, eles não poderiam. Toda criança deve ir à escola. Isso é lei, é um fato, gente. Toda criança deve ir à escola. Um dia, quando você for grande e já tiver saído da escola, pode ser que perceba que foi realmente necessário ir todo santo dia e não só quando dava vontade. O problema é que seus pais decidiram ser super pais. Para eles não basta a escola. Agora é preciso aprender outras línguas, fazer outros cursos e até mais. E sabe por que agem assim? Porque acreditam que vai ser bom para o seu futuro. Esquecem que o filho precisa viver o tempo de agora, o presente, ser criança. E não dá para ser criança sem tempo livre. Percebam que aqui é uma opinião da Roseli. E não dá para ser criança sem tempo livre. Aqui também a gente encontra outra opinião. Eles estão certos. Segundo a Roseli, eles estão certos. Será que eles estão certos? Será que para todo mundo eles estão certos? Você até gosta de algumas atividades desses cursos extras. Confesse. O que chateia é o compromisso de ter de ir todo dia e na hora marcados. E como vira obrigação, dá para desgostar um pouco, não é? Dá até vontade de desistir. Se você acha que está fazendo coisas demais, que está sem tempo para brincar, ficar sossegado sem nenhuma obrigação, é hora de criar coragem e conversar com seus pais. Olha a solução que ela dá. Mas conversar de verdade, sem reclamação, chororô, drama. Desse modo fica mais fácil eles prestarem atenção às suas palavras e suas emoções. Está certo que choramingar nem sempre funciona, mas agora é hora de contar a eles que você tem vontade de ter vida de criança. Papo sério, de filho para pais. Que tal começar perguntando sobre a infância deles? Outra sugestão. Aí está na mão sua chance de dizer que gostaria muito, muito, muito de ter lembranças de infância também. Que acaba tão depressa. Mas, por favor, gente, sem aquele chororô. Vocês sabem quando a gente está em sala de aula, que começa aquele chororô bem alto, o que a professora diz? Calma, relaxa, relaxa. Porque só dá pra gente entender se a pessoa estiver calma, sem chororô, tá? Vamos para as questões? O texto inicia apresentando uma situação vivida por muitas crianças. Às vezes elas não têm vontade de ir à escola, mas os pais não podem deixá-las faltar às aulas.
Mostre no texto o trecho que contém essa afirmação e também o trecho que explica o porquê de os pais estarem certos. Vamos lá primeiro para o texto que contém a afirmação, certo? De que as crianças não têm vontade de ir à escola, mas os pais não podem deixar elas faltarem. Aqui, ó, vocês estão vendo a setinha vermelha? Mesmo que os pais quisessem atender ao capricho do filho de não querer ir à escola, eles não poderiam. E por que eles não poderiam? Toda criança deve ir à escola, isso é lei. Aqui eu estou mostrando para vocês dois elementos aqui da língua portuguesa. Primeiro, a nossa habilidade mesmo, que é a opinião, que é o fato, toda criança deve ir à escola, isso é lei. E também informações que estão explícitas no texto, que você volta no texto e vê no texto a resposta, tá? No quinto parágrafo, a autora dá a opinião dela sobre o problema apresentado. Outra opinião. Marque a alternativa que contém essa opinião. Ó, a letra A, toda criança deve ir à escola, isso é lei. Vocês já sabem que isso é fato, não é opinião. Você vai para a escola todo dia mesmo sem vontade. E não dá para ser criança sem tempo livre. O problema é que os pais decidiram ser super pais. Vamos ver o texto? Olha só. E sabe por que agem assim? Porque acreditam que vai ser bom para o seu futuro, esquecem que o filho precisa viver o tempo de agora, o presente, ser criança. E não dá para ser criança sem tempo livre. Qual a alternativa que a gente tem aí como resposta? É a letra C. Beleza? A autora usa argumentos para defender um ponto de vista. Para conhecê-los, complete os quadros a seguir. Busque informações no texto. Vamos lá. Quando os pais não permitem que os filhos faltem à escola. Por que eles fazem isso? Porque a lei dita que todas as crianças devem ir à escola todos os dias. É um fato. Argumento usado pela autora para explicar por que eles estão certos. No futuro, quando crescerem, as crianças vão perceber a importância de ter frequentado a escola todos os dias. Quando os pais decidem ser super pais, exageram no número de atividades dos filhos. Por que eles fazem isso? Porque os pais acreditam que vai ser bom para o futuro dos filhos. Aqui nós já temos uma opinião dos pais. E a autora usa aqui argumentos. Os pais acabam se esquecendo que os filhos precisam viver o presente e ser crianças agora. Também é um argumento que é a opinião da autora, tá? E com isso nós terminamos sobre esse texto. Agora vamos entrar no texto A Rotina Digital. Acompanhe a leitura comigo. É impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. Com frequência, dividimos nossa atenção entre o celular, a televisão e o computador. Interagimos através de chamada de vídeo com quem está a dezenas de quilômetros de distância. Fugimos das filas do supermercado, das lotéricas, ao fazermos compras no conforto da nossa casa. E boa parte dessas ações são feitas diante de um simples dispositivo eletrônico. Ao viver nesse mundo interligado, sejam em computadores, sejam em celulares ou outros dispositivos digitais, esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade para acessar os meios tecnológicos. Hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esse dado coloca o Brasil na 10ª posição entre os países com mais pessoas sem conexão com o mundo digital. Será que você de casa sabia disso? Que é esse número enorme de brasileiros que não possuem acesso à internet? E isso, gente, é um fato. Porque ele pesquisou para poder colocar isso no artigo, tá? A internet é uma mídia aberta e descentralizada que permite oferecer oportunidades a pessoas desenvolverem as mais múltiplas habilidades para a progressão do conhecimento. O incentivo a políticas públicas que visem ampliar o acesso deve ser prioridade dos governantes. Agora eu tenho a opinião do Maurício Araújo. É a opinião dele, mas os governantes podem dizer, não, a minha prioridade é o desemprego, fazer com que as pessoas fiquem empregadas, é acabar com a fome, o analfabetismo, né? Esse incentivo pode partir das escolas, com a ampliação das mídias tecnológicas nos espaços educativos. Portanto, é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital, tanto em relação à internet quanto a programas que incentivem o estudo. Com esses conhecimentos, os estudantes desenvolverão habilidades para a criação de projetos para o aprimoramento da aprendizagem. É por meio dessas e outras iniciativas que será diminuída a disparidade entre o número de pessoas com acesso à internet
e as possibilidades que as tecnologias podem oferecer à sociedade brasileira aumentarão. Vamos lá. O texto acima pertence ao campo de atuação da vida pública. Qual o seu gênero textual? Quando a gente está trabalhando um gênero na semana, fica fácil para vocês, né? Mas a gente coloca para vocês se acostumarem e fazerem a análise. Vocês viram lá que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, utilização de dados, de pesquisa, de argumento para convencer o leitor, tá? Então, a gente tem um artigo de opinião, tá? Há uma opinião em A. A internet é uma mídia aberta e descentralizada? B. Hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet? C. Ampliar o acesso deve ser prioridade dos governantes? Ou D. São feitas diante de um simples dispositivo telefônico? Gente, aqui a gente percebe a importância de fazer a interpretação de um texto. Lá no início, quando eu estava trabalhando a leitura do texto, eu já falei para vocês alguns trechos do texto que tinham opinião e que tinham fato. Na letra A, diz que a internet é uma mídia aberta e descentralizada. Isso é um fato. Cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso. Também é um fato. Ampliar o acesso deve ser prioridade de governantes. Aqui nós temos uma opinião. O autor pensa assim, para ele deve ser prioridade. Então, essa é a nossa opinião, está na letra C. Beleza? Cada indivíduo é responsável por sua conduta, de Cacildo Souza. Atribuir à sociedade como um todo a culpa por certos comportamentos errôneos não parece, em minha maneira de pensar, uma atitude sensata. Costumamos ouvir por aí coisas do tipo: o Brasil não tem mais jeito, o povo brasileiro é corrupto por natureza, todas as pessoas são egoístas e frases afins. Essa é uma visão já cristalizada no pensamento de boa parte do nosso povo. Isso aí é um fato. Entretanto, se há equívocos, se existem erros, se modos ilícitos são verificados, eles sempre terão partido de um indivíduo. Mesmo que depois essas práticas se propaguem, somente serão contaminados por elas aqueles que assim o desejarem. Uma corporação que, por exemplo, está sob investigação criminal em decorrência da ação de alguns de seus componentes, não estará necessariamente corrompida em sua totalidade. Aliás, a meu juízo, isso é quase impossível de acontecer. Percebam que aqui o Cacildo, ele lança a sua opinião várias vezes. Portanto, todos sabemos que um indivíduo é constituído suficientemente para pagar por suas falcatruas. Por isso, não concordo que haja julgamento geral. É preciso que saibamos separar o bom do ruim, o honesto do corrupto, o bom caráter do mau caráter, o dissimulado do verdadeiro. Todos têm consciência do que seja certo ou errado e devem carregar sozinhos o fardo de terem sido desleais, incorretos e vulgares, sem manchar a imagem daqueles que, por via do destino, constituem certas facções que não representam totalitariamente uma conduta legal, tá? Então, ele está, em suma, dizendo aqui que ele não concorda que se culpe todo um grupo por causa de uma pessoa. Que dentro desse grupo podem ter pessoas boas ou ruins, tá? O autor do texto concorda com frase em que as pessoas dizem que o Brasil não tem mais jeito? Não. Que atos ilícitos são sempre praticados por indivíduos? Aqui. Que os atos individuais são influenciados pela coletividade? Ou que o brasileiro é corrupto por natureza? O que você acha aí? Vamos ver qual é a resposta? O que eu falei para vocês? Ele não concorda que seja julgado geral, que todos têm culpa por conta de um, mas que sempre um pratica atos ilícitos e que outros não precisam levar a culpa, tá? Há um fato em, por isso não concordo que haja julgamento geral. Isso aí, ó, eu não concordo, é uma opinião dele. Aliás, a meu juízo, também é uma opinião dele. Não parece, em minha maneira de pensar, uma atitude sensata, também é uma opinião dele. E aqui, essa é uma visão já cristalizada no pensamento, nós temos um fato, tá? E agora, nós vamos trabalhar um pouquinho os elementos coesivos, tá? Que fazem aí a ligação entre os textos. No trecho, primeiramente, porque não te oferece segurança. O ti, gente, é o pronome destacado. Ele está se referindo a quem? Vamos ver no texto? Olha aqui. Um americano chamado Travis Kalanick. Te oferece segurança. Ele está, o Marcelo Freitas, escrevendo para a população.
Então, o Ti está se referindo à pessoa que escreveu o texto, aos motoristas de Uber, à pessoa que está lendo o texto ou ao aplicativo Uber? Ele está se referindo à pessoa que está lendo o texto. Eu, você, tá bom? E esse aí é um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Hoje em dia, ele vive em segurança, está destacado ele. Ele quem? Isso é um pronome pessoal do caso reto. Está se referindo aqui no texto, agora sim, ó, um americano chamado Travis Kalanick, e aí ele coloca aqui, ó, hoje ele vive em Singapura. Então, está se referindo ao americano, tá bom, gente? Vamos verificar os elementos coesivos desse texto. Vamos lá. Você acha que faz muita coisa? Fale com seus pais. Então, vamos lá. Você vai para a escola todo dia, mesmo sem vontade e sem ter feito a lição de casa. Você. Seus pais dizem que é preciso, que é obrigação. Eles estão certos. Percebam que aqui, ó, ele fez a substituição. No lugar de seus pais, ele colocou eles, substituindo aí seus pais pelo pronome eles. Substituindo pais, né? Pais pelo pronome eles. Mesmo que os pais quisessem atender ao capricho do filho de não querer ir à escola, eles, de novo, não poderiam. Outra substituição. Toda criança deve ir à escola, isso é lei. Um dia, quando você for grande e já tiver saído da escola, pode ser que perceba que foi realmente necessário todo santo dia e não só quando dava vontade. O problema é que seus pais decidiram ser super pais. Para eles, não basta a escola, agora é preciso aprender outras línguas, fazer outros cursos e até mais. E sabe por que agem assim? Porque acreditam que vai ser bom para o seu futuro. Olha aqui você, o aluno, o filho. Esquecem que o filho precisa viver o tempo de agora, o presente, ser criança. E não dá para ser criança sem tempo livre. Então, aqui a gente não vai trabalhar o conceito de pronome, mas quando ele é usado para substituir uma palavra, um nome e ajudar no entendimento do texto, para não ficar repetitivo, tá? Agora, vamos para a nossa hora da fluência. As meninas da formação prepararam esse texto para vocês, que tem um título muito suó, pouca descoberta. Vamos ler ele? O trabalho do arqueólogo tem emoções, sim, mas não pense em Indiana Jones, bandidos e tesouros. É verdade que os arqueólogos passam um bom tempo em lugares excitantes, como pirâmides e ruínas. Mas as emoções acontecem mesmo nos laboratórios, quando eles identificam a importância das coisas que acharam nos sítios arqueológicos. Portanto, é preciso persistência para encarar a profissão, porque os resultados demoram e muita gente passa a vida estudando sem fazer grandes descobertas. No Brasil, não há faculdade de arqueologia, é necessário fazer pós-graduação. Além disso, é preciso gostar de viver sem rotina, porque o arqueólogo passa meses no laboratório e outros em campo. O prêmio é fazer descobertas que mudam a história. Gente, esse texto é o nosso texto de fluência, onde você vai aprender a ter fluência em leitura. E, como sempre fazíamos, vamos continuar fazendo. Toda segunda-feira vocês vão ler esse texto silenciosamente primeiro, só com os olhinhos, sem movimentar a boca. Depois que vocês fizerem a leitura silenciosa, vocês podem fazer essa leitura que eu acabei de fazer, voz alta, para vocês ouvirem o som de cada palavrinha que vocês leram com os olhinhos, tá bom? E agora, vamos de para casa? Quero que vocês localizem aí, peguem o livro Ápice de Língua Portuguesa, o livro de vocês de língua portuguesa. Conseguiram? No início da aula já era para eu ter falado para vocês colocarem do ladinho, tá? Mas localizem o livro e vocês vão abri-lo na página 123, onde está nossas questões para casa. Antes, vocês, quando forem responder, vão ter que se basear no texto Pré-adolescente é criança, que se encontra na página 120 e 121. Vocês entenderam? Estão pegando ainda o livro? Se vocês já conseguiram localizar, não esqueçam, as questões da página 123, que vão ser 9, 10 e 11, elas se baseiam no texto Pré-adolescente é criança,
que vocês já estudaram na semana passada com os professores de vocês, nas aulas remotas, pelo WhatsApp, pela plataforma. Esse texto é o texto base para responder essas questões, tá? Estou explicando direitinho para vocês não esquecerem. Depois ficarem, mas onde é que eu encontro a resposta dessa questão? Página 120 e 121, tá? Questão 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia esta definição. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo Pré-adolescente é criança? Percebam que a questão está pedindo frases, então tem mais de uma frase correta. Vocês vão marcar um X nas frases que estão corretas, tá? 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mas 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Qual é esse conselho? Vocês vão localizar e escrever. Você lê um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Aqui na questão 11, vocês vão marcar apenas uma alternativa, porque ele disse que é a frase. Então, vocês vão procurar entre essas três qual é a frase que marca a opinião da autora, voltando no texto para ver direitinho, lembrando de tudo que a gente estudou aqui sobre opinião e fato, e vão marcar a alternativa correta, beleza? Bom, aqui a gente finaliza a nossa aula de segunda-feira. E eu quero dizer para vocês, com esse desenho aí, que a gente mostra na tela, tem o desenho de um borrifador, que é o que a gente tem utilizado muito agora durante essa pandemia. Eu vou me aproximar mais de vocês. No borrifador tem dizendo, em tempos tão áridos de afeto, qualquer borrifadinha de amor refresca a alma. Então, toda vez que vocês usarem esse borrifador, pensem que vocês estão borrifando muito amor, muito carinho, muito afeto, para que as pessoas sintam isso de vocês. E a gente volte ao que a gente falou no início da nossa aula. É afeto, carinho, gentileza. Nós seremos lembrados por isso, tá? Então, até amanhã. Um beijo bem grande e um abraço. Tchau, tchau.